Olá, pessoal. Aqui é a Mari Ignatius. Essa semana o programa Manhã vai abordar o tema saúde mental e saúde física. A Karina Petroni e a Patrícia Gaião estarão com a gente ao vivo. E também estamos trazendo aqui um especial com a Maria Velar, que durante anos tem dedicado a sua vida para manter a saúde mental e a física para tanta gente, né, Maria? Obrigada por estar aqui com a gente. Conta um pouquinho aí dessa sua trajetória, por favor. Eu que agradeço, Mari. A minha trajetória é bem grande, mas essa parte começou meio que inconscientemente. Eu estava buscando um caminho na vida e um amigo, psicólogo, me indicou um professor de yoga. Mas ele falou assim, não é qualquer professor, vai no Sarvananda. Inclusive por isso que meu espaço ficou se chamando Sarvananda em homenagem a ele, depois que ele faleceu. Mas, e realmente, o yoga que ele me apresentou não é esse que a gente costuma chamar de yoga, que está muito ligado só às práticas dos asanas, né? Não, o yoga é muito mais profundo e realmente foi, assim, uma coisa maravilhosa. E aí, depois, como muda a vida da gente, a gente acaba querendo, de alguma forma, passar, transmitir um pouco isso, que eu acho que faz parte, né? Assim, quando é uma coisa que é muito boa, você quer que outras pessoas também compartilhem daquele bem-estar que a gente está sentindo. Com certeza. Maria, a gente pode dizer que todas as áreas da vida são afetadas pelo emocional e vice-versa? Na verdade, é importante a gente primeiro entender o que é o emocional. E a gente entender que tem uma coisa que está por trás de tudo isso, que, por exemplo, quando você está cansada, está estressada, você quer ir para a praia, por exemplo. Chega lá, o que acontece? Quem está lá? Você. Quer dizer, a sua mente. Então, é fundamental a gente entender que todas as coisas passam pelo filtro da mente. Quando a gente fala mente, no Ocidente, está muito ligada só com a parte racional, tanto que a gente fala mente achando que é a cabeça. E mente, na verdade, está aqui. A mente, quando a gente fala mente, a gente está falando exatamente dessa parte emocional envolvida com os pensamentos, principalmente os pensamentos do dia a dia e as coisas que estão que a gente não tem controle, aqueles pensamentos que aparecem na cabeça da gente. Tudo isso, talvez a gente possa colocar como emocional. Isso sim, interfere diretamente, inclusive no físico, tá? E eu sinto que assim, a gente comer bem, manter o corpo ativo parece ser mais simples do que manter a saúde mental, não é, Maria? Por que é tão difícil conseguirmos equilibrar a existência da vida, harmonizar nossos desejos, capacidades, ambições, ideias e as emoções? Tem uma coisa que é muito importante a gente entender. A mente da gente divaga o tempo todo. Vem um monte de pensamento que você não sabe nem por que está ali, de onde que surgiu. E a gente está ligado diretamente com hábitos. Uma coisa que você faz 2, 3 vezes, a sua mente vai querer fazer aquilo de novo. Sim. E por isso que, inclusive, eles falam que a primeira impressão é a que fica, porque é muito difícil você mudar uma impressão, né? E por isso que é tão difícil. A gente tem que estar atento para não cair ali. Então, quando a gente fala que está tão na moda atualmente mindfulness, a gente tem que saber para que estou fazendo isso. Então, para que a gente treina mindfulness? É exatamente para a gente não cair no hábito, não cair naquele pensamento repetitivo que vai nos levando para onde a gente não quer. Mas se a gente entende que aquilo é só um pensamento, e tem uma pessoa, que ele é formado em medicina, mas acabou sendo conhecido mais pela psicologia, que é o William James, que ele fala, ali onde você coloca a sua atenção, você cria uma realidade. Se na sua mente só tem pensamento negativo, essa é a realidade que você está criando para você. Né? Então, se tem pensamento de medo, é isso que vai acontecer.
E ele é o primeiro caso, pelo menos no Ocidente, que mostra o livre-arbítrio é possível. Comprovadamente, ele estava sendo considerado assim, com grande depressão e tudo. Ele percebeu que se você muda o pensamento, a sua vida muda. Então é muito importante a gente entender que pensamento é um pensamento, não é mais nada do que um pensamento. E se é um pensamento, eu não tenho que obedecer, eu posso mudar. Exato. É igual tem uma televisão passando um programa que você não gosta. Em vez de ficar reclamando que programa horrível, como que tem coragem de fazer isso? É só você mudar o canal ou desligar a TV, sabe? A gente poder usar esses recursos que estão aí disponíveis para a gente o tempo todo. Exato. Parece que é confortável até, né? Porque você vai entrando numa coisa que você faz todo dia e por mais que você não goste, mas está confortável. Então você não muda porque está confortável. Parece que vai dar tanto trabalho mudar que acaba que você fica ali, né? E é engraçado isso que você falou do pensamento negativo, né? Ontem eu estava andando com os meus filhos, o meu marido, e a gente foi andando, paramos num lugar para comer, comemos no parque. Aí na volta começou eu quero ir no banheiro, o outro, eu também. Aí o do meio falou assim, nossa, mas vai demorar tanto para chegar tão longe. E aí começou a desesperar, né? Porque vai demorar. Nós não vamos chegar, ele falava. Eu falei, mas você quer chegar ou não quer chegar, né? Então, se você quer chegar, fala, vamos chegar. Porque se você está falando que nós não vamos chegar, a gente não vai chegar, né? Então, vamos... Então, é interessante isso, né? Como eu falava num projeto que eu dava aula. Eu vou cair da bicicleta. Eu falei, não fala que cai porque cai. Vamos ficar em cima da bicicleta. Vamos pedalar e vamos que a gente chega lá. E é uma tendência, né, de a gente... Eu vou cair, eu não vou chegar, né? E também esse hábito, né, que nos puxa a um conforto, parece, né? Uma situação confortável que nos mantém. Parece que a situação que nos domina, né? E não a gente que domina aquela situação. Então, você já viu falar, você sabe como que cozinha uma lagosta? A lagosta viva. E tem que ter cuidado de cozinhar a lagosta viva para não ter as toxinas, sabe? Quando sente que vai morrer, libera a toxina. Então, isso é um exemplo muito forte para isso, da gente fica ali no negativo, a lagosta é colocada ali, então a água está morninha, vai aquecendo aos pouquinhos, ela não vai sentindo até que não tem mais jeito. E ela morre cozida. E isso na vida da gente tem acontecido muito. O nível de estresse que está acontecendo atualmente é um nível tão alto que muitas vezes vira burnout. É a própria lagosta. Porque a gente não conseguiu falar basta na hora certa. Então foi cozinhando mais um pouquinho, esquentou mais um pouquinho, esquentou mais um pouquinho, esquentou mais um pouquinho. Tem aqueles casos no Japão que as pessoas morrem no trabalho, e jovens. Um monte de mulher que fica viúva cedo com filhos, crianças pequenos, bem pequenos, porque o marido está trabalhando até morrer. Será que não é uma confusão assim do eu consigo resistir, ao invés de compreender, por exemplo, o meu corpo está dizendo, né, as situações estão dizendo que eu preciso dar uma parada, que eu preciso levar de outro jeito. E aí essa confusão do eu consigo aguentar, eu sou resistente. Será que não há uma confusão assim de não respeito e achar que, né, vai, eu resisto bravamente, né? Eu acho que nem tem esse pensamento. Eu acho que não questiona mesmo, sabe? Então, assim, tenta se adaptar no negativo. Isso acontece muitas vezes numa relação. Sim. A pessoa vai ficando até ter algum problema. E como problema mental, tem muito preconceito sobre problema mental, acha que problema mental é loucura, o tanto de ansiedade atualmente é mais de 1/3 da população jovem com ansiedade. Acha que é mais lógico tomar um remédio para dormir do que procurar ajuda.
Entendeu? É isso que é ser cozido. A pessoa que está tomando remédio para dormir, ela não está pensando assim, eu vou resistir bravamente. Ela só não está querendo sair daquele quentinho, daquele morninho que está desconfortável. É isso que eu ia te perguntar também, porque assim, a gente procura saúde, a gente procura pessoas para nos ajudarem com a saúde física, né, fazendo exercício, procurando pessoas que possam assessorar nosso exercício, mas a saúde mental, a gente tem um certo preconceito e dificuldade, né, de buscar ajuda, de buscar um exercício para nos mantermos sãos, né, para mantermos vivos e tocar o barco, né? Então, e olha que interessante, em 1948, a Organização Mundial de Saúde colocou a definição de saúde, que a saúde é um bem-estar completo, físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade, sabe? Uhum. Então, existe esse preconceito, sendo que isso, gente, foi em 48, Exato. sabe? É muito tempo, e como que até hoje não se admite, não conhece, não, não coloca isso em prática. Mas eu acho que atualmente, mais do que nunca, mais do que antes, né? Isso tem sido muito, está muito à tona, principalmente agora com a pandemia, Exato. né? Porque tem uma coisa muito interessante, por um lado, é da gente entender que, em geral, mesmo programa de televisão, pode ser até novela, sabe? Que o pessoal tem mania de chegar em casa, ou aquelas séries do Netflix. São coisas que fazem a pessoa sentir emoções fortes, sabe? Essas emoções são toxinas que você está colocando no seu corpo. O que teria que fazer para liberar o seu corpo dessas toxinas? Trabalhar o antídoto. E o que é o antídoto? São as virtudes. Isso não tem nada a ver com religião, sabe? Virtude é, por exemplo, você reconhecer as coisas boas, mesmo com todas as coisas ruins acontecendo. Mas olha o tanto de coisa boa que tem na sua vida agora. Com certeza. E isso que eu te... Aproveitando isso, assim, como é que a gente olha para as virtudes e as coisas boas nesse momento que parece um pântano, né? Muita gente se sente no meio de um pântano. Como é que enxergar essas virtudes nesse momento muito difícil que a humanidade toda está vivendo, né, Maria? Hoje você está aí na Europa, a gente está aqui, eu estou aqui na América do Norte, quem está nos assistindo aí está na América do Sul, em outros países, quer dizer, a humanidade toda vivendo um momento muito delicado. Como ver essas virtudes nesse momento? Eu acho que esse momento talvez tenha vindo exatamente para isso. Porque a gente estava, a sociedade como um todo, sendo cozido como lagosta viva, né? Não estava bom. Mas ninguém sabe como mudar. Então, a própria natureza se encarregou. Sem contar que, se a gente olha historicamente, de tempos em tempos acontece isso. Por que a gente achava que agora vai ser diferente? Inclusive, a minha avó, a mãe do meu pai era criancinha, 4 anos de idade, quando a mãe dele faleceu na febre espanhola, na gripe espanhola. Tá? Então, atualmente, a gente está tendo a oportunidade de parar de ter aquele consumo exagerado e saber primeiro o que é necessário. Então, pelo menos aqui na Itália, as coisas de limpeza, produtos alimentícios, isso está aberto, está funcionando. Mas o resto não, porque não é estritamente necessário. Então, primeiro, reconhecer o que é necessário. E dentro disso, ter a oportunidade de olhar para você mesmo. Será que você está bem o suficiente para ser sua melhor amiga? Você sabe fazer companhia para você? Ou você se critica mais do que todo mundo? Você é um juiz implacável com você mesmo. E aí, como criar essas conexões? Bem interessante, porque o pessoal da terceira idade está se conectando e achando lindo ter aula, sabe,
por aplicativos. Exato. E estavam sendo deixadas de lado. E agora elas estão se sentindo incluídas, sabe, essas pessoas. Então, existe muita coisa boa que está acontecendo paralelamente. E quando a gente vê as coisas boas, eu acho que é natural vir já um sentimento de gratidão. Sim. Outra coisa é a compaixão, a bondade amorosa, sabe? Ter paciência com a gente mesma, né? Ver que sempre a gente está tentando fazer o melhor. Se naquele momento eu não consegui fazer um melhor do que aquilo, foi o melhor que eu pude dar naquele momento. Então, sabe? É um momento delicado, né, assim, da humanidade, de doença, né, de mortes, de pessoas perdendo o emprego, muita gente na rua, enfim. Mas é um momento de introspecção também, né? É um momento de bastante introspecção para a gente abrir as gavetinhas aí, né? Exatamente. Agora, a espiritualidade ajuda a tocarmos nosso barco nesse momento? E como levar uma vida mais espiritualizada? Pois é, primeira coisa é entender o que é espiritualidade. Não confunde de jeito nenhum com religião. Se a gente entende espiritualidade como uma forma de se conhecer melhor, eu acho que mais do que nunca. Porque se a gente não se conhece, a gente não vai conhecer ninguém e a gente vai fazer coisa que pode ser prejudicial para a gente mesmo. Então, espiritualidade é realmente o que está em alta agora. Mas percebendo essa espiritualidade como o se respeitar, aceitar as coisas do jeito que elas estão vindo, não significa que a gente não queira mudar, mas só entender assim, tem alguma coisa que eu não concordo, então eu procuro, eu consigo fazer alguma coisa a respeito? Então vai lá e faz. Porque ficar só falando, você vai fazer mal para você e para quem está perto de você. Eu acho que tudo isso junto, de uma certa forma, é o caminho espiritual. Sim. Né? Eu costumo dizer que fazer um pão com as crianças aqui em casa tem sido meu momento de espiritualidade, fazer um tricô quando eu estou sozinha também é um momento de espiritualidade. Sábado a criançada saiu, tive uma reunião, e aí o Kiko falou, vem encontrar a gente. Eu falei, sabe o que eu estou precisando? De uma limpeza da casa. Sabe aquele dia que você dá, né, preciso dar uma limpeza. Então, e eu não sei se isso é verdade, eu me sinto assim, que nesses momentos são os meus momentos de espiritualidade, como outros também, fazer yoga, né, meditar, mas que outros momentos como esses, tocar música, se tornaram momentos que eu tô aqui comigo mesma, né, ou tô com eles, mas é um momento de espiritualidade. Eles são mesmo? Eu posso pensar assim? Depende da sua, assim, do seu objetivo, do que você coloca ali. Por exemplo, quando a gente está limpando a casa, que no Brasil a gente não tem costume de fazer isso, sempre tem alguém para fazer para a gente, se a gente junto vê que aquilo pode estar sendo uma purificação interna também, uma purificação mental, então, sim, é uma espiritualidade, né? Eu comigo mesma, me aceitando e procurando purificar o ambiente para mim mesma e, consequentemente, purificando a minha mente também naquele momento, né? E, por exemplo, aproveitar para agradecer todas as pessoas que limparam tudo para a gente a vida inteira, sabe? Então, isso aí você já vai engrandecendo mais com as virtudes também. Lembrar dessas pessoas, por exemplo, quando você vai comer alguma coisa, pensa no trajeto que aquela fruta, aquele legume, aquilo que você vai comer fez desde da natureza, onde estava plantado, foi colhido, até chegar na sua mesa. E aí, assim, não tem como, já vem automaticamente essas virtudes, né? Principalmente o agradecimento. E agradecer o seu corpo, que é capaz de transformar aquilo em energia, eliminar o líquido, eliminar o sólido. Olha, eu acho isso tão mágico, tão maravilhoso. E a gente passa por cima. Você come pensando em outra coisa, assistindo alguma coisa, discutindo relação, não tem nada a ver. Aí você não vai ver
as maravilhas que acontecem o tempo todo na nossa vida. Né? Isso faz parte. Isso, mas essa simplicidade é mágica, né? Se a gente percebe isso faz parte de manter a saúde mental. E faz parte da espiritualidade. Exato. E parte disso tem a yoga e a meditação também. Queria que você contasse um pouquinho sobre a yoga e a meditação nesse momento, inclusive de espiritualidade, pensando que há, às vezes, uma certa confusão, principalmente do yoga, dessa... eu vou fazer mais do que eu posso, vou fazer aquela postura difícil, né? E talvez, será que estamos estendendo esse além do que podemos, às vezes, né? No yoga também para a nossa vida, né? E como o yoga e a meditação podem contribuir com essa espiritualidade de uma maneira positiva. Uhum. O yoga, na verdade, é um caminho espiritual. A meditação, eu lembro que tinha um indiano que eu costumava levar em São Carlos, quando ele ia ao Brasil, e aí ele sempre que ia dar palestra, ele ficava assim, não existe yoga e meditação, porque yoga é meditação. Em geral, quando a gente fala isso, a gente está pensando só nos asanas. E eu acho que é meio o contrário. O fato da gente não respeitar os nossos limites no trabalho, nas relações, quantas vezes a gente tem uma relação abusiva porque a gente não soube falar o nosso limite, não soube estabelecer o nosso limite. E por causa disso, desse hábito mental de passar por cima, é que a gente faz a mesma coisa nos asanas. Quer ir além, pode ir até se machucar, né? Mas o yoga, primeiro que ele começa com a parte ética, que é a nossa relação com o mundo, mas muito diferente de mandamentos, são valores que a gente tem, que se a gente quer ter uma mente tranquila, um coração leve, a gente deve saber que deve evitar a violência e, ao contrário, usar o antídoto da violência, usar a bondade amorosa. A gente deve ser verdadeiro, porque se eu minto, eu tenho que ficar lembrando o que eu falei para quem, para não cair em contradição, porque senão depois ninguém vai confiar em mim. E assim vai com toda essa parte ética dos yamas e niyamas. Niyamas é a gente com a gente mesmo. E aí entra a parte da disciplina. Sem disciplina não tem yoga, tá? E sem disciplina não tem felicidade na vida. Exatamente porque a gente acaba se deixando levar nos pensamentos, pela mente repetitiva, pelos hábitos, e aí você não vai ser feliz, sabe? Então, perceber a importância da disciplina, do estudo, de você ter uma meta na sua vida, que seja ser feliz. Eu acho que todo mundo tem essa meta. Sim. Mas lembrar dela e fazer alguma coisa nessa direção. Aí sim vem os asanas. Mas uma coisa que o yoga ajuda muito, independente de você praticar asana, é prestar atenção na sua respiração, sem interferir. Se tem qualquer coisa acontecendo que você sente que está com a mente agitada, pare e olhe, como está a minha respiração nesse momento? Isso já vai acalmar bastante, mesmo se a gente não interferir. E o fato da gente respeitar a respiração do jeito que ela está acontecendo, a gente vai perceber que tem hora que ela é mais curta, tem hora que ela é mais longa, tem hora que tem uma pausa, tem hora que dá um suspiro. Só observa. Isso vai fazer com que o corpo se permita se autorregular. E aí, depois, claro, tem os pranayamas para trabalhar com essa parte mais sutil, aí tem a preparação para a meditação, que é com a pratyahara, depois vem dharana, que é mindfulness, né, que é você lembrar do seu objetivo. Lembrar, eu estou aqui para ser feliz, eu não estou aqui para ser cozida na água morna, sabe? Lembrar disso e falar assim, mas então o que eu estou fazendo no dia de hoje para a minha felicidade? Não posso deixar para, depois que eu morrer, aí eu vou para o céu, aí eu vou ser feliz. Não, a gente não sabe como é que vai ser. Eu lembro que tinha um professor que ele falava assim,
Você já notou que se você pergunta para uma pessoa, você quer ir para uma cidade, aí você pergunta para uma pessoa, e como que é essa cidade? Uma pessoa fala assim, nossa, é ótimo, você vai adorar. Você pergunta para uma outra pessoa sobre a mesma cidade, e, nossa, lá o pessoal é chato, sabe? O lugar é o mesmo. Exato. Aí, Cada um tem uma visão, né? cada um tem uma visão. Então, o que ele fala é assim, depois que morrer, eu não sei para onde que eu vou. Se vai ser bom ou se não vai. Então é melhor eu me garantir e ser feliz por aqui agora mesmo. E aí não tem dúvida. Que é o que a gente sabe, né? Vamos ser felizes por Exatamente. aqui. Exatamente. Olha, Mas você sabe essa que, postura mental mesmo. sim, essa observação da respiração, enquanto mãe, tem usado tanto, mas olha, vou dizer, é tão importante, né? Porque a gente, a todo momento, tem que dar essa parada antes de usar o raciocínio, né? Porque com crianças, cada um com a sua vontade, quanto mais novo, mais egocêntrico, quer dizer, isso vai abrindo conforme a idade, né? Então, você está cuidando das crianças, de você, e, enfim, né? E do entorno. Então, essa respiração é muito importante, principalmente quando a gente ainda tem um monte de coisa, né? Que o dia é cheio de cuidados de todo mundo e tudo mais. Observar a respiração é muito importante. Mas fala com as crianças para elas observarem também. Eles gostam. Todo mundo junto, né? Sim. Eu conto muito para eles assim, pessoal, breathe in and breathe out. Eu falo para eles, vamos contar até 10, né, para ver se todo mundo acalma. Quando começa todo mundo já se, né, não tô gostando, o outro também não, ixi, meu Deus, agora vamos breathe in and breathe out. Eu falo para eles. Vamos dar uma respirada, inspira e expira, né? Bom, mas sabe, pessoal, antes do programa aí, quando a gente convidou a Maria algumas semanas atrás, eu falei, Maria, vamos bater um papo de 20 minutos num especial. Imagina, né, Maria? Já estamos aqui no dobro do tempo que eu falei para você. Desculpa. O papo ótimo sempre. E claro que a gente não ia conseguir ficar 20 minutos, né, Maria? Estamos roubando aí o seu tempo, já o dobro do que a gente tinha falado para você. Espero que você não fique chateada que a gente roubou o seu tempo, porque aqui, olha, ouvir suas palavras sempre é muito enriquecedor, foi muito bom. E estávamos aqui antes do programa também combinando com a Maria, que para ela voltar no semestre que vem, na próxima temporada, né, Maria? A gente já estava aqui, ó, costurando o que a gente poderia fazer para o semestre que vem. Então, queria agradecer muito, Maria, por você ter tido esse tempo aqui, pelas suas palavras. Eu sei que você já deixou várias mensagens aqui para as pessoas, mas queria saber se você pode finalizar deixando uma mensagem para todo mundo que está aqui assistindo a gente e vivendo esse momento tão único na humanidade. Muito obrigada. E deixo você, então, com uma mensagem, com despedida. Eu que agradeço muito, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu vou deixar uma frase do William James, que ele fala que a maior arma contra o estresse é a nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés do outro. Então, gente, lembra que o que tem é um pensamento, você pode fazer o que você quiser com ele. Então, muito obrigada e vamos sair dessa bem. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada pelas palavras, pelo carinho, por estar aqui com a gente hoje. Beijo Então, a gente se vê no próximo semestre, né, Maria? Isso aí. Beijão. Um beijão. Tchau. Fique bem.